Ativismo, uma busca por justiça, podendo ser justiça social, política, econômica ou ambiental. O ativismo objetiva defesas ou mudanças em causas ou meio social, para o equilíbrio global. Muitos são os problemas ao nosso redor, e algumas pessoas, ao sentirem um incômodo, partem para a ação, chegando até a morrer na luta por suas causas. O ativismo é fundamental há séculos. Muito antes de se organizar em movimentos, ativistas já lutavam pela consciência ambiental. Desde a virada para o século XIX, o naturalista e político José Bonifácio já criticava a exploração de recursos naturais. Os abolicionistas Joaquim Nabuco e André Rebouças defendiam que a escravidão também impedia o uso saudável da terra no Brasil. Uma das primeiras conquistas do ativismo ambiental no Brasil foi a restauração da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um dos primeiros movimentos de ativistas é o Open Spaces Society. Alguns de seus membros fundadores eram filósofos, artistas e ativistas. Em 1866, um lord inglês ergueu grades ao redor de um parque em Berkhamsted Common, alegando que a terra pertencia à sua família. Em uma certa noite, o movimento reuniu 120 pessoas para remover os 3 quilômetros de grade e garantir o uso comum daquela área. Desde então, eles lutam por uma justa distribuição e conservação de áreas verdes que consideram públicas. Outro movimento muito antigo é o BirdLife International, criado nos Estados Unidos por estudiosos especialistas em aves que lutam para proteger os habitats de pássaros e evitar sua extinção. A entidade hoje conta com mais de 2 milhões de membros no mundo todo. A primeira organização ambiental do Brasil foi a União Protetora da Natureza, criada pelo gaúcho Henrique Luiz Rossler, em São Leopoldo. Ele fiscalizava a pesca e a caça predatória no Rio dos Sinos por conta própria. Logo, outras pessoas da região se reuniram a ele, fundando o movimento e conquistando a preservação de áreas verdes, que seriam entregues a loteamentos e indústrias. Uma das vozes que mais influenciou a consciência ambiental moderna foi a de uma mulher. Rachel Carson, uma bióloga marinha norte-americana, lança em 1962 o livro Primavera Silenciosa, que trata dos impactos ambientais causados por pesticidas sintéticos, especialmente o DDT. Apesar de ser muito atacada pela indústria química, a opinião pública e o governo americano ouviram a sua voz e comprovaram os seus estudos. Infelizmente, Rachel Carson não pôde ver o DDT ser proibido nos Estados Unidos em 1972, mas seu trabalho rendeu diversas homenagens póstumas, se tornando uma inspiração para as mulheres da ciência. No final dos anos 60, surge de forma global o movimento hippie, com seu lema Paz e Amor, por direitos humanos e também contra a Guerra do Vietnã, que ocorria na época. Essa contracultura foi fundamental para espalhar pelo mundo a importância da preservação da natureza, da igualdade entre as pessoas e da liberdade de expressão e da cultura. Essa foi uma época de protestos não violentos. O mais famoso deles foi o Bad In, de Yoko Ono e John Lennon. Yoko propôs que o casal ficasse deitado em uma cama por 2 semanas pelo fim da Guerra do Vietnã. Yoko seguiu sua carreira de artista sem nunca deixar o ativismo. Com a ajuda do filho Sean Lennon, Yoko criou Artists Against Fracking, uma associação de artistas que luta contra a técnica de fraturamento do solo para a extração de gás natural, que contamina a água, o solo e a atmosfera. Recentemente, ao completar 90 anos, seu filho fez uma campanha para que as pessoas plantassem uma árvore em sua homenagem. Com a pauta ecológica sendo cada vez mais conhecida, mais e mais movimentos passam a surgir em defesa do meio ambiente. No Canadá, surge o Greenpeace, formado por professores e hippies com o objetivo de impedir testes atômicos feitos pelo governo americano. O grupo fretou um barco financiado por doações e navegou até o Alasca, onde os americanos fariam um teste nuclear. Eles não conseguiram impedir o teste, mas o barulho gerado na imprensa por essa ação impediu novos testes no local.
A tática de ação direta funcionou, e o Greenpeace segue combatendo o grande vilão da crise climática, a exploração de combustíveis fósseis, além de lutar pelo fim das usinas nucleares e defender os oceanos e florestas em mais de 50 países. Alguns movimentos focam em causas bem específicas, como o americano PETA, que luta pelo fim do sofrimento animal causado por humanos. Sua primeira ação foi a libertação de 17 macacos de um laboratório de pesquisas neurológicas em Silver Spring, nos Estados Unidos. Um dos membros do movimento, Alex Pacheco, se ofereceu para trabalhar no laboratório e, em sigilo, fotografou os maus-tratos aos animais. Até hoje, o PETA segue se infiltrando em abatedouros e indústrias para colher provas de maus-tratos. Além de promover campanhas e boicotes às marcas que usam derivados de animais em seus produtos. Enquanto isso, no Brasil, um grupo de camponeses brasileiros começaram a se organizar para lutar pela distribuição de terras improdutivas que estavam nas mãos de latifundiários. Surge então o MST, Movimento Sem Terra. O embrião do movimento aconteceu em 1981, com um acampamento da Encruzilhada Natalino, na região de Ronda Alto, no Rio Grande do Sul. O acampamento, com mais de 600 famílias, foi cercado pelo Exército, chamando a atenção da sociedade civil e recebendo seu apoio. A pressão da opinião pública forçou o governo a assentar essas famílias na região. O movimento sempre privilegiou a produção de alimentos por pequenos agricultores. Foi assim que se tornaram um dos maiores produtores de alimentos orgânicos da América Latina. Outro movimento fundado na época foi o SOS Amazônia. Criado por professores, estudantes e seringueiros no Acre, visava proteger as seringueiras nativas da floresta. Um de seus fundadores foi Chico Mendes, já na época reconhecido internacionalmente pelo seu ativismo, que resultou na ira de fazendeiros locais que o assassinaram. Sua morte causou indignação no mundo todo, tornando Chico uma grande inspiração para a proteção da floresta. A ONG SOS Amazônia segue promovendo a consciência ambiental na região para proteger a floresta do desmatamento. Com a chegada do século XXI e a piora da emergência climática, uma nova geração de ativistas se mobiliza para lutar pelo planeta. Em 2001, 6 jovens americanos que participavam da Cúpula Mundial da ONU para Desenvolvimento Sustentável resolveram se reunir em uma organização. Estava criada o Sustain Us, que desenvolve programas para jovens cientistas e líderes se engajarem nessa luta. A partir daí, as convenções da ONU pela mudança climática se tornaram um ponto de encontro internacional desses jovens. Principalmente durante as conferências das partes, conhecidas como COP, onde os países se juntam para discutir respostas globais à emergência climática. Foi numa dessas convenções, a Rio+10, em Johannesburgo, que foi criada a política de 3 pilares para o desenvolvimento sustentável: a proteção ambiental, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. Apenas com o equilíbrio entre os 3 pilares, podemos garantir as necessidades das gerações futuras. Em 2005, inspirados pela Sustain Us, foi criada uma rede de organizações jovens chamada Youth Climate Movement. A ideia é organizar e aproximar movimentos jovens do mundo todo para pressionar governos e empresários pelo fim das mudanças climáticas. A partir daí, coalizões de movimentos jovens se espalharam pelo mundo, conseguindo colocar a pauta climática no debate central da política em seus países. Um deles foi Youth Climate Network, uma organização de jovens indianos preocupados com o futuro do sul da Ásia, uma das regiões mais afetadas pelo aquecimento global. A luta pelo clima também é a luta dos povos indígenas, pois são eles os protetores ancestrais de matas e florestas do nosso planeta. Uma das figuras primordiais na luta dos povos originários é Ailton Krenak. Durante a Assembleia Constituinte, pintou o rosto com tinta preta do genipapo, enquanto discursava na tribuna. Esse gesto de luto comoveu o país e sua imagem circulou o mundo. Sua atuação foi decisiva para a criação do capítulo dos índios na Constituição de 88, que garante aos povos indígenas o acesso à terra e à cultura. Mas um direito conquistado nem é sempre respeitado,
Krenak segue lutando até hoje para que se cumpra a Constituição. Em 2005, vários movimentos em defesa dos indígenas do Brasil fundam a Articulação dos Povos Indígenas, com o objetivo de unificar e fortalecer a luta de povos de diferentes regiões do país. O movimento já garantiu a demarcação de algumas terras indígenas e segue lutando para ampliar esse direito constitucional para todos os povos. Falando um pouco dos problemas urbanos, a exploração de combustíveis fósseis é um dos fatores que mais agrava o aquecimento global. Para evitar o uso excessivo de automóveis, movimentos de cicloativistas surgem para incentivar o uso da bicicleta. Um deles é o projeto Ciclocidade, formado em São Paulo. Seu trabalho é fundamental para pressionar a criação das ciclovias nas cidades. Além de combater a poluição do ar, também é preciso combater a poluição dos mares. A Associação Brasileira de Combate ao Lixo no Mar foi criada em 2013, como vertente brasileira da entidade internacional Global Garbage. Fundada pelo fotógrafo e ambientalista Fabiano Barreto, uma de suas primeiras vitórias foi nortear as políticas públicas no tema lixo marinho junto ao Ministério do Meio Ambiente. A emergência climática também fez surgir o Extinction Rebellion na Inglaterra. Uma de suas primeiras ações foi ir para as portas do parlamento ler sua declaração de revolta contra o governo. Nas semanas seguintes, milhares de pessoas começaram a se unir ao grupo. Eles chegaram a bloquear 5 pontes no rio Tamisa para fazer mais pressão ao governo e empresas britânicas, clamando por mudanças significativas. Muitos foram presos, mas as prisões trouxeram ainda mais atenção para o movimento. No mesmo ano de 2018, a então garota sueca de 15 anos, Greta Thunberg, decide fazer uma greve escolar pelo clima. Faltavam 3 semanas para as eleições na Suécia, quando Greta demandava urgência para a crise climática do lado de fora do parlamento sueco. No dia da eleição, centenas de estudantes haviam se reunido a ela na porta do parlamento. Depois das eleições, decidiram manter as greves sempre às sextas-feiras, para pressionar o governo sueco a reduzir as emissões de carbono. No ano seguinte, uma greve global reuniu mais de 1 milhão de estudantes em mais de 125 países. Assim, nasceu o Fridays for Future, um movimento global que une jovens estudantes do mundo para pressionar seus governantes e empresários. Um de seus integrantes, Gabriel Santos, participou da greve global de 2020, segurando um cartaz em frente ao rio Xingu, em Altamira, no Pará, que sofre com a poluição causada pela usina de Belo Monte. Sua foto rodou a internet atraindo a atenção de pessoas da região, que se uniram a ele, criando um novo movimento, Jovens pelo Futuro Xingu. Uma de suas primeiras ações foi batizada de Xingu Limpo, que resultou na parceria com uma cooperativa local para a limpeza do rio. Até hoje já foram coletadas mais de 100 mil litros de resíduos. Uma iniciativa criada pelo Fridays for Future Brasil é a SOS Amazônia Fund. Em 2021, com a crise de Covid, esses ativistas se uniram para arrecadar doações para dar suporte aos povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas da região da Amazônia. Essa ação garantiu que milhares de pessoas não precisassem sair da floresta com o risco de serem contaminadas pelo vírus. E o fundo continua ativo, atraindo doadores do mundo todo pelo reconhecimento das ações que tem realizado por essas pessoas. Em 2022, uma nova forma de protestos em museus se espalhou pela Europa. Os jovens questionam: uma obra de arte vale mais que bilhões de vidas humanas no planeta? O primeiro protesto foi do grupo britânico Just Stop Oil, exigindo o fim do uso de combustíveis fósseis. No famoso museu National Gallery, em Londres, eles jogaram molho de tomate em uma pintura de Van Gogh. Tática se espalhou. Na Alemanha, o grupo Let's Generation atirou purê de batata em um Monet exposto no Museu Barberini. Na Espanha, membros do grupo Futuro Vegetal colaram suas mãos em um quadro de Goya, no Museu do Prado, enquanto exigiam o fim do aquecimento global. Toda vez que criamos algo, destruímos algo. Toda vez que um produto ou serviço chega até nós, algo foi destruído em algum lugar.
Foi com essa preocupação que uma série de ativistas começaram a imaginar uma nova cadeia de produção para tudo que usamos e consumimos. Designers, arquitetos, engenheiros, estilistas, cientistas, agrônomos, profissionais de diversas áreas propondo novas maneiras de usar os recursos naturais. O designer e acadêmico Tony Fry foi um dos pioneiros nessa nova forma de ver o mundo. Michael Braungart e William MacDonald criaram a teoria Cradle to Cradle, que propõe uma cadeia produtiva circular, onde tudo o que é usado é regenerado e não descartado. O biólogo Daniel Wall criou o design de culturas regenerativas. 2 arquitetos dinamarqueses trouxeram novas formas de construir em comunhão com o meio ambiente: Niels Juel Sørensen e Bjarke Ingels. Carrie Sommers e Ursula de Castro criaram o Fashion Revolution, um movimento presente em mais de 100 países que procura romper com toda a degradação ambiental e social causada pela indústria da moda. Esses são apenas alguns dos milhares de ativistas que, por meio das suas profissões, oferecem uma nova ideia de futuro para a vida no planeta. Essa é só uma breve história do ativismo pelo clima e pelo meio ambiente. A luta pelo planeta segue firme. Pois, como disse Angela Davis, não estou mais aceitando as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar.